Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Love Hurts, Amor Bandido, filme dirigido por Jonathan Eusébio, lançamento da Universal, um daqueles casos de filme que tenta mostrar que faz um pouco de tudo e não desenvolve muita coisa, infelizmente. Afinal de contas, eu acho que no trailer você consegue ter essa percepção, além de que o trailer conta praticamente toda a história, você vai notar que é um filme que tenta se vender como ação, comédia, com um contexto no Dia dos Namorados nos Estados Unidos até para alinhar esse lançamento. Aí eu tenho que mencionar que é mais uma decepção do começo do ano. É o primeiro projeto estrelado pelo Ke Huy Quan depois de Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, um papel que ele foi premiado, que foi muito especial para sua carreira, sem dúvida alguma. Eu fiquei mais interessado, aliás, em ver o Ke Huy Quan falando sobre o filme do que ver ele no filme, porque ele conta a história de como o Spielberg fez com que ele considerasse atuar nesse projeto. Ele dizia que não se via num filme de ação, ele recebe o convite do diretor e aí o Spielberg pega o material base e fala para ele num almoço que era um filme que poderia dar certo, teria, quem sabe, uma recepção legal. O diretor Jonathan Eusébio, ele faz a sua estreia, aliás, porque ele é um coordenador de dublês muito famoso em Hollywood, já participou de franquias como Matrix, John Wick, tem experiência em filmes da Marvel, DC, ele conhece Hollywood, mas é aquela coisa que você vê que existe, né, todo um cuidado na coreografia e todo o resto fica de lado. São várias pequenas ideias nunca propriamente desenvolvidas e o que me chama a atenção também de maneira muito negativa é de que dá para agora mencionar, sem ter medo de errar, que a Ariana DeBose, ela tá marcada com essa maldição do Oscar. Várias escolhas ruins depois da vitória dela em Amor Sublime Amor, que ela estava muito bem no filme. Eu peguei aqui a lista. Além de Amor Bandido, recentemente ela esteve em Craven, A Casa Mórbida, Argylle. Aí você pensa, bom, geralmente eles acabam fazendo animações. Ela entrou em Wish, que foi uma das piores animações da história da Disney, e também em Estação Espacial Internacional. Dessa lista é um projeto pior do que o outro no cinema. Então até a própria distribuidora tentava sustentar vencedores do prêmio da Academia, Ke Huy Quan, Ariana DeBose, e simplesmente só isso não garante a repercussão. Temos aqui um caso de um longa com uma inconsistência no que diz respeito à narrativa, de querer jogar para ação, da mesma forma para comédia, para o romance, sem química alguma, já adianto, e de um filme que ele tem muito foco nas tomadas de ação mesmo, pela experiência do diretor, em que todo o resto, toda a comédia que ela é feita, todo o desenvolvimento de um romance é muito fraco, é realmente frustrante. Marvin Gable, interpretado por Ke Huy Quan, é um corretor de imóveis com uma vida tranquila em Milwaukee. Quando Rose, interpretada por Ariana DeBose, uma antiga paixão, reaparece enviando cartões do Dia dos Namorados, Marvin é forçado a confrontar seu passado violento como assassino profissional. Essa é a mesma história que a gente já viu tantas vezes, né? Daquele assassino acima de qualquer suspeita que tenta levar uma vida normal até que uma situação do passado acabe interferindo e faz com que, às vezes contra a vontade, né, ele precise adotar métodos que num contexto ele se envergonha. Teria várias coisas para tratar, mas a ambientação do filme é muito ruim, parece que é um filme B gravado às pressas, em que tudo se passa em Milwaukee. Daí da mesma forma que existe uma situação grave que coloca a vida de todo mundo em risco, eles tentam viver uma vida normal, parece que tá tudo certo. E aí alguém pode falar, mas então o Spielberg que colocou o Ke Huy Quan nessa enrascada? Gente, sabe que eu acho que se existisse um direcionamento melhor, seja para ação apenas pela experiência do diretor ou para comédia, esse filme ele poderia dar certo porque o ator ele realmente se envolve, ele tem um timing cômico que para esse filme seria muito bacana. O problema é que é uma pessoa que tem um método e que isso não acaba sendo usado pelo próprio elenco restante. Não existe química alguma dele com a Ariana DeBose. A Ariana DeBose em mais um papel que ela não só não é aproveitada, como parece que está ali contra a sua vontade. Então é uma história que pauta uma hora romance, é uma história que pauta pelo contraste de você ter uma situação gravíssima versus uma situação leve de declaração, isso tudo levando em conta o passado com informações que são liberadas lentamente para o público. E é impressionante notar a insistência que o filme tem de impor na narrativa que se passa no Dia dos Namorados, recebendo constantes menções em que o panorama é para lá de óbvio.
além do contraste de coisas que são feitas para a celebração do amor que se tornam ferramentas para a violência. O pior de tudo ainda nem é a Ariana DeBose no filme, mas é a entrada de um vilão nessa história, que é um vilão que parte do pressuposto do menos é mais para qualquer coisa, seja para sua aparição ou seja para possíveis explicações. Então, toma uma trama de mistério, o filme ele impõe algumas conexões entre personagens em que nada nunca é plenamente desenvolvido e chega um momento que parece que existe um esgotamento da narrativa, que a história desse vilão é despejada para o público de qualquer forma. Eu realmente acho que pro diretor era um projeto de ação em que ele teria inspiração, por exemplo, no John Wick. Conceitualmente na ação existiria espaço para isso, basta ver como o John Wick vem influenciando a ação contemporânea. Ele tem essa experiência, repito, na própria franquia. Quando você mistura ação com comédia, já tem que ter um outro desenvolvimento. Quando puxa para o romance e coloca como prioritário, precisa ter uma base de articulação que esse filme não só não tem, mas nunca sabe propriamente como fazer. Para Amor Bandido, nota 4. Deixa a impressão de um filme incompleto de apenas 1 hora e 20 minutos de duração que não tem conteúdo para esticar e sustentar o fio narrativo. Ariana DeBose troque urgentemente de manager, empresário de carreira, de profissional, porque as escolhas estão sendo terríveis. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!